Vamos falar da justiça agora? Essa informação a gente abriu o nosso balanço geral falando a respeito dela. A justiça decretou, agora, a prisão preventiva. O que isso quer dizer, Colim? Não era a prisão temporária? Era, mas a prisão temporária tem prazo. A prisão temporária ela pode ser decretada por 30 dias. Houve um pedido de prorrogação por mais 30 dias. Isso foi concedido pela Justiça. E agora a Justiça está decretando a prisão preventiva de Roberto Franceschetti Filho. E por quê? Agora, ele vai ficar preso até o julgamento. Essa é a situação nesse momento, esse é o entendimento. Primeiro, o Ministério Público se manifesta favorável à decretação da prisão preventiva. Pedido feito pela polícia, porque a polícia finalizou. A fase policial nesse momento termina. E aí, você vai me perguntar, Colim, mas e aqueles fragmentos ósseos que vocês falaram, etc., lá naquele lugar onde Cláudia Lobo teria tido o corpo incinerado? Ok, você tem razão, de fato é uma informação importante, porém ela não é única. Para a polícia, é importante o laudo? Sim, mas só que a polícia, ela tem um depoimento presencial de uma testemunha que tem coparticipação nesse crime. Portanto, isso para a polícia, com base em todas as outras evidências, é conclusivo. Então, com base nessas conclusões, a polícia, então, conclui esse inquérito, é um relatório de 32 páginas, e aí a polícia indiciou Roberto Franceschetti Filho por homicídio triplamente qualificado. E aí, a ocultação de cadáver e a fraude processual, isso ficou para aquele homem que era funcionário da PAI e que o ajuda. Aquele homem, por tudo que diz as investigações, e é importante, viu? O Dilomar Batista é o nome dele. Ele era, como eu disse, funcionário do almoxarifado da APAI. Ele foi indiciado por ocultação de cadáver e fraude processual, e eu vou te explicar por quê. Para que a gente não fique no vazio, para que a gente possa fazer uma linguagem, trazer aqui para você uma linguagem inteligível, que você possa entender o que é a ocultação de cadáver. Essa é fácil, não é? É exatamente porque no momento em que, para a polícia, segundo as investigações, no momento em que ele chega, pode segurar aí, TP, no momento em que o Roberto Franceschetti chega nesse lugar com o corpo da Cláudia Lobo, no banco de trás daquela Spin branca, que pertence à APAI, ele entrega esse corpo para Dilomar Batista dar fim nele. E segundo as investigações, isso é fato, tá, gente? Fato, tá? Isso não é versão esdrúxula, teoria da conspiração. Isso é fato. A polícia não apurou o envolvimento do Dilomar na morte da Cláudia. Ele é obrigado, ele é ameaçado por Roberto Franceschetti Filho a dar fim no corpo da Cláudia. E ele faz isso. Então, esse homem, embora reprovável, a atitude desse homem é reprovável sob todos os ângulos. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque ele coloca fogo no corpo, o corpo fica queimando por 4 dias. No sábado, ó, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias depois, no sábado, eles voltam lá, passam com um trator em cima daquilo que restou do corpo, para exatamente acabar com qualquer vestígio. É muito grave o que esse homem fez. Porém, para o nosso legislador, e é preciso que isso fique claro, hein? A polícia fez o papel dela, apurou tudo. Ele não é um cúmplice, ele não vai responder pelos mesmos crimes do Roberto Franceschetti, exatamente porque não há elementos para isso. Ele não teria participado da morte, e não participou. Ele vai responder, então, pela ocultação. Sabe qual é a pena para a ocultação de cadáver? De 1 a 3 anos. Fraude processual também é um negócio ridículo. Então, ele não vai ficar preso. O homem que ajuda Roberto Franceschetti Filho a dar fim no corpo da Cláudia não vai ficar preso. Por quê? Porque o nosso legislador entende que esse tipo de crime é de baixo potencial ofensivo. Cobra o seu deputado federal, falou, deputado, aquilo lá está errado, por que você não ajuda a melhorar aquilo lá? Então, por essa razão, e pela colaboração dada por esse homem nas investigações, o depoimento dele acaba sendo conclusivo. Então, por tudo isso, Roberto Franceschetti segue preso, a partir de agora em caráter preventivo, ou seja, vai ficar preso até o julgamento, né? Então, como é que fica a situação agora? Ó? O Ministério Público tem 3 opções nessa fase. Ele recebeu o inquérito que foi remetido pela polícia. Então, a fase policial, como eu disse, terminou. Agora, o Ministério Público tem 3 possibilidades. Ou ele arquiva, ou ele pede novas investigações, ou ele manda o caso para a Justiça, que é o que deve acontecer.
Ministério Público, com base em tudo aquilo que a polícia colheu, ele deve remeter o caso para a Justiça. E aí a Justiça, no tempo dela, ela vai marcar a vara criminal, não é? Ela vai marcar as audiências de instrução, vai ouvir testemunhas, vai falar com todo mundo, etc. O promotor, que agora, nesse momento, já está se inteirando do caso, e já vinha se inteirando também, e aí a Justiça agenda, marca a data do júri popular, ou tribunal do júri, quando Roberto Franceschetti Filho, o homem que o ajudou, não vai a júri popular, tá? Só para você entender. Então não adianta depois você ficar, mas por que aquele cara não vai ser julgado pelo tribunal do júri? Porque os crimes dele não levam a esse tipo de julgamento. Ele vai ser julgado numa outra situação e não vai ficar preso porque os crimes não representam nada, segundo o nosso legislador. O delegado não pode inventar lei, o promotor não inventa a lei e nem o juiz inventa a lei. Isso aí é quem fez a lei. Quem é que faz a lei? Deputados. Só para você entender, para ficar claro, tá? Em relação ao laudo, só para a gente finalizar. Aqueles fragmentos ósseos que foram encontrados, o estado deles não é bom. Então, é possível que aquele exame seja comprometido? É possível. Pode ser que, de repente, a Polícia Científica, o Instituto de Criminalística lá em São Paulo, Núcleo de Biologia, é possível que eles tenham dificuldade em emitir esse laudo. O exame fica comprometido exatamente por causa do estado dos fragmentos ósseos. Muito bem. Então, é essa a situação de momento. Roberto Franceschetti Filho, indiciado por homicídio triplamente qualificado. Aliás, as qualificadoras, para você entender, Colim, você está falando de qualificadora? Então, só para você ter uma ideia, é um motivo torpe, né? A questão da traição, a questão da premeditação está aí, e também para atrapalhar aquilo que vinha acontecendo. Então, para a polícia, então vamos aqui eliminar todas as teses. Tem gente que falava assim, não, Colim, porque ele, Roberto Franceschetti, embora presidente da PAI, ele era subordinado a Cláudia. O que isso tem a ver, cara pálida? Ninguém morre, ninguém mata por causa disso. Ali existia uma questão envolvendo dinheiro. Então, isso já está comprovado no inquérito, que ele, Roberto, e ela, Cláudia, movimentavam dinheiro das contas da PAI, passava por uma conta que era movimentada só pelo Roberto, e uma parte disso ia parar na conta da Cláudia. Então, já se sabe, a figura do dinheiro aparece nas investigações. E aí pode estar a chave para a motivação. As pessoas não morrem por causa de disputa para ver quem manda mais. As pessoas morrem pelo seguinte, ou as pessoas matam ou morrem pela seguinte situação, olha, eu vou te expor. Ou você me dá o que eu quero, ou eu vou te expor. Ou vamos resolver essa situação? Até onde vai parar essa situação? Fugiu ao controle. Eles eram cúmplices num certo momento e essa cumplicidade ruiu. Então é por isso que mata e morre. O resto é teoria sem nenhum fundamento. Então, só para ficar bem claro, né, para a gente desconstruir qualquer tipo de teoria. Senão a gente, né, essa coisa, esse raciocínio pueril, essa coisa meio infantil, não estamos falando de um negócio que é muito sério. E aí tem a posição da defesa. A defesa do Roberto Franceschetti, ela confirmou que vai entrar e ela está no papel dela. Os advogados de defesa, e atenção advogados, viu? Aqui, o nosso jornalismo é pela presunção de inocência, direito à ampla defesa, ao contraditório, somos favoráveis a tudo isso. Porém, também somos favoráveis a um trabalho muito bem feito, que foi feito pela polícia. Se houver algum questionamento, tem um perito aí trabalhando com vocês, que é um monstro. Sérgio Hernandes é o nome dele. Sou amigo pessoal, inclusive, do Andrés. A gente o chama assim, né? Sou amigo mesmo. O Andrés me dá livro para ler. Muito do pouco que eu sei, quem me ajudou a saber foi o Andrés. E o Andrés vai fazer o trabalho. O Sérgio Hernandes, né? Ele prefere ser chamado assim. Saiu de Bauru, Bauru ficou pequeno para ele, foi para São Paulo e está só nos casos de repercussão nacional. E por isso ele está atuando nesse caso. Então a defesa vai tentar desconstruir aquilo que a polícia construiu até aqui, no sentido de produzir provas. E, obviamente, isso vai acontecer. Os embates estão apenas começando entre defesa e acusação. A acusação agora que passa a ser feita pelo Ministério Público. Ok? Qualquer novidade, a gente volta a te informar.